Bom dia, gente. Hoje vamos ler o capítulo 11, capítulo 10, perdão, de Apocalipse. Vamos ler capítulo 10 de Apocalipse. Ontem nós conversamos acerca do capítulo 9, quando o quinto anjo iniciou com a trombeta e caiu uma estrela. Ele viu uma estrela caída do céu na terra. E essa estrela que conversamos, que é o anjo caído, pensamos na perspectiva de Satanás, lemos Isaías, lemos Lucas 18:10, e ele abriu o abismo e saía como que gafanhotos sobre toda a terra, e tinha um poder como o poder do escorpião, e eles tinham essa incumbência de atacar a erva, nem a verdura, não era para atacar as árvores, nem a erva. Somente os homens que não tinham o selo de Deus na testa, na mente, na consciência, no espírito, na alma, no modo de ser. Foi permitido que os matasse, mas por 5 meses os atormentasse com muita dor, muita tormenta. E depois disso, esses gafanhotos, eles se levantaram como que numa espécie de se preparar para a guerra, com dente de leões. Na sua cabeça tinham coroas, como se tivessem autoridades. E seu rosto era como de homens, cabelos de mulheres. Tinham couraças, um ruído que saía das suas asas era como cavalos, guerras, correm ao combate. Foi isso que nós conversamos ontem. Na iminência, que parece-nos que estão na iminência de uma guerra que envolve todo o globo, nação contra nação. Na mesma perspectiva de Mateus 24, os últimos dias, nação contra nação, reino contra reino. É nessa perspectiva. E você também já percebeu que o Apocalipse ele tem uma sequência de 7 igrejas, depois eles tem 7 trombetas, e depois das 7 trombetas, antes das 7 trombetas, 7 selos, mas já começou, parece que um padrão aqui. Quando nós chegamos no 6º selo, deu uma pausa, como se fosse uma pausa para respirar e para confortar o coração, um parêntese, um momento de reflexão, de suspiro para antes da 7ª. Sempre o 7º, entre o 6º e o 7º tem uma pausa. Então no 6º selo nós tivemos uma pausa. Aí nós tocamos aqui, o 6º selo iniciou aqui no capítulo 6, no versículo 12. Aí tivemos o capítulo 7 todinho.
de pausa. Aí já no capítulo 8, versículo 1, que foi aberto o sétimo selo. Nós começamos aqui, o capítulo 9 iniciou as trombetas, e no versículo 13 vamos tocar a sexta trombeta. Aí vai ter uma pausa agora, até ser tocada a sétima trombeta, e vamos começar a ler. Já com esse pensamento, nós vamos ter uma pausa entre a sexta e a sétima trombeta agora, no capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Aqui temos mais uma imagem, temos mais um momento de um anjo forte. E onde é que aparece também isso? Em Apocalipse 5:2, você lembra que diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E aqui no capítulo 10, já inicia, dizendo que vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Há quem pense, há quem acredite que esse anjo forte é Jesus, por conta da semelhança que ele nos apresenta, mas parece não ser ele. Ele não é muito claro na afirmação, apenas semelhança. Diz que viu um outro anjo forte que descia do céu. E quando ele se trata de Jesus, ele usa alguns símbolos, mas ele é claro. Por exemplo, quando nós olhamos aqui no capítulo 1 de João: e fui arrebatado no Espírito, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas. E virei-me para ver a voz de quem falava comigo, virando-me. Aí teve toda aquela imagem: cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, e a voz como de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. E quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Disse: não tema. E disse: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E todas as chaves da morte e do inferno me foi dada. Escreve isto que vês, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, quando é tratado esse anjo acerca de Jesus, existe essa diferença, apesar de trazer consigo alguns símbolos que parecem com Jesus, mas que não é. Também ele diz aqui no capítulo 4: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um sentado sobre o trono. E o que estava sentado era a aparência e semelhança da pedra de jaspe sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono. Aqui também diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Apesar da semelhança, eu acredito que não é Jesus, é um anjo que desce do céu, que tem a mesma incumbência dos anjos. Uma das incumbências principais dos anjos, não estou dizendo que é apenas essa, é mensageiro, é ser mensageiro, é entregar-nos uma mensagem, é enviar a mensagem, que também tem outras funções. Nesse caso específico, é entregar uma mensagem, apresentar uma mensagem. Então a gente pode pensar na perspectiva de não ser Jesus por uma série de fatores que não parece, por algumas afirmações que não há como sendo. E não precisa usar figuras
para apresentar Jesus. Quando ele fica de forma explícita, como lemos no capítulo 4 e no capítulo 1, versículo 2. E esse anjo, ele tinha na sua mão um livrinho aberto. E esse anjo, versículo 2, ele tinha em sua mão um livrinho aberto. Também a gente pode ver aqui no capítulo 5, que diz que esse tinha um livro em suas mãos. Olha, o capítulo 5 começa: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A tal pergunta: é o mesmo livrinho? Não. Esse aqui no capítulo 5 estava na destra de Deus, daquele que estava no trono. E com um detalhe a mais, estava fechado, selado por dentro e por fora. Esse livrinho aqui, do capítulo 10, que esse anjo segurava, ele tinha um livrinho, usa o termo do livro no diminutivo, um livrinho aberto. Não era esse. E não era o Senhor, não era Jesus. Esse anjo do Senhor que vinha com o poder do Senhor. Por quê? Porque ele tinha vestido de uma nuvem. Era uma maneira da aparição de Jesus. Era um emblema de Deus vindo em juízo. Na antiga aliança, no Velho Testamento, você vai ver uma coluna de fogo numa nuvem, representando a presença de Deus, e também um emblema do juízo de Deus chegando. Todas as vezes que você vê uma nuvem, ele virá sobre as nuvens. Então, é o juízo, é o fim, é a sentença, é a chegar de Deus na presença do homem, para que seja um prestar de conta, um prestamento de conta. Então esse anjo tem um poder que vem de Deus. Ele, sobre a cabeça estava o arco celeste. Esse anjo tinha um livrinho. Esse livrinho estava aberto. E esse anjo pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, representando, podemos pensar nessa perspectiva, o nosso planeta é constituído por terra e por água. Quase que 70% dele é água, mas também é terra. Ele tinha esse livrinho aberto e pôs sobre o seu pé direito na terra e o direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, nos dando a entender que ele tem toda essa abrangência, abrange o todo, o alcance que ele tem, a mensagem que ele nos apresenta. Essa mensagem vinda diretamente de Deus, na figura e no símbolo de um livrinho, e ele colocando o pé esquerdo sobre a terra e o direito sobre o mar, nos dar a entender que o que ele traz, que a abrangência que ele tem, não tem somente a ver com uma geografia específica, com um lugar específico, com uma cidade, um país específico, uma nação, mas é o todo, e não somente o todo da geografia, mundo, mas o pé direito no mar e o esquerdo na terra também significa que é o todo de todas as gerações que viveram nesse mundo. Quer ser essa que João está vivendo, a que antecedeu o passado, essa que nós estamos vivendo e talvez o possível mundo que viverá. Esse anjo tem toda essa abrangência, tem todo esse alcance. Ele tinha um livrinho aberto, ele tinha uma espécie de um livrinho aberto. Estava aberto esse livrinho na sua mão, e o pé dele abarcava todo o globo, representando toda a geografia do planeta e também representando, nos dando a entender o todo de todas as gerações que passaram por esse mundo, por essa terra e por esse mar.
Versículo 13. E ele clamou com grande voz, quando ruge um leão. Quando ruge o leão com autoridade. O leão, quando ruge, é mostrando aquela autoridade. Todos os animais que assim ouvem, todos os seres da floresta, onde esse rugir alcança, eles sabem que o leão é rei, que ele tem autoridade. Esse anjo clamou com grande voz, como quando um leão. E quando ele clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Quando ele propagou algo, quando ele gritou, quando ele bradou, 7 trovões emitiram as suas vozes. 7. A completude dos sons que compõem o céu. Os trovões, na sua completude, na sua plenitude, na sua totalidade, no seu apogeu, emitiram vozes. E quando eu ouvi os 7 trovões terminarem, acabarem de emitir as suas vozes, quando esse barulho ensurdecedor, mas entendível, eu consegui entender. Versículo 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, que eu fiquei perplexo, abismado, eu entendi. Quando eu escutei esse barulho, esse emitir de vozes desses 7 trovões, essa completude, desse total, dessa plenitude das vozes desses trovões. Quando eu as ouvi, eu ia escrever. Já peguei minha pena, já peguei meu pergaminho e me propus a escrever. Quando eu ia escrever tudo o que os 7 anjos, com esse barulho, com esse soar, mas no meio desse barulho, eu entendi o que suas vozes queriam me dizer. Quando eu me propus a escrever, eu ouvi outra voz que vinha do céu e me dizia: sela o que os 7 trovões estão falando, mas não escreve. Versículo 4 de novo. E quando os 7 trovões acabaram de emitir a sua voz, que me dizia, quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, eu ia escrever o que eu acabara de ouvir. Estava audível, eu pude perceber, eu sabia o que eles estavam dizendo. Era como se fosse uma conversa com trovões. Hoje, quando nós ouvimos os trovões no meio da chuva, nós só ouvimos aquele barulho, mas eu não. João dizendo, eu ouvi o som do barulho, mas eu entendi o que ele estava falando. Era no meu idioma. Eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, termina, para por aí. Não fazes isso. Sela o que os 7 trovões emitiram. Guarda nas tuas dimensões aí. Guarda no teu coração. Não escreve. Não escreve o que você ouviu dos 7 trovões. Aí existem pessoas que ficam ansiosas, ficam roendo os dedos, ficam fazendo estudos e mais estudos. Tem pessoas que quando leem isso aqui, que os 7 trovões emitem mensagens, emitem vozes, emitem coisas acerca do que iria acontecer, e João entende, sabe o que é, e vai escrever. Quando escreve, ele diz, não faça isso. Sela esse livro, para por aqui, e não escreve o que você está vendo. Há pessoas que são tão ansiosas, são tão frenéticas por querer saber dos mistérios, por querer entender o entendível, por querer explicar o inexplicável, por querer
discernir o indiscernível, por querer aprender de forma vaidosa o que não dá para aprender por conta da nossa limitação, por conta da nossa finitude, elas gastam a vida inteira, elas leem todo o Velho Testamento, fazendo os quebra-cabeças, montando quebra-cabeças de versículos, de profecias daqui, aí pega livros daqui, usa numerologia, usa cabala, aí diz, olha, a ciência diz isso, aí vai montando. Isso significa isso, 7 trovões, as vozes que eles diziam eram... Aí gastam a vida toda para tentar explicar o que a voz que vem do céu disse, não escreve, cara. Fica em silêncio. Descansa o teu coração, João. É a mesma perspectiva que eu percebo a força que muitos cristãos fazem para tentar explicar Deus para os amigos. Mas esse explicar Deus que eles tentam propagar e pronunciam é explicar Deus na perspectiva do empírico, de provar Deus como criação. É uma tentativa frustrada, porque Deus é mistério. João 4, ele diz para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Importa que todos aqueles que nele crê se acheguem a ele, propaguem ele, anunciem ele, digam acerca dele, falem acerca dele, cantem acerca dele, que façam também da mesma perspectiva, em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Se ele é espírito, ele não está em lugar. Se ele é espírito, ele não é possível de se ver com os nossos olhos naturais. Se ele é espírito, não dá para explicar a empiricidade, a comprovação científica. Se ele é espírito, ele não foi criado. Se ele não foi criado, ele não cabe em explicações lógicas. Aí eu vejo pessoas gastando tempo e mais tempo. Claro que esses filmes que nos apresentam, eles são bem legais, sim. Mas é uma tentativa humana de tentar explicar Deus. Eu acho que Deus não está morto, né? Eu assisti existe o 2, eu não assisti. Mas é o homem tentando explicar Deus com figuras e símbolos humanos. Existe uma história bem famosa que dão vida e empiricidade a ela, e realidade a ela, e verdade a ela. Diz que certo professor na faculdade, todos os fins de semestre, ele desafiava os seus alunos, dizendo que Deus não existe. Ele se levantava e perguntava quem acredita em Deus, na sua existência. Aí ninguém levantava a mão. Ele falou, então, se Deus existe, eu vou para vocês, vou jogar esse giz no chão. Se esse giz não cair no chão e não quebrar, ele existe, porque se ele existe, ele pode intervir isso. Ele fazia isso todo ano, e certa vez apareceu um cristão muito fervoroso, e quando o professor no fim do semestre fez esse questionamento, ele levantou. Aí o professor falou, se teu Deus existe, eu vou jogar esse giz no chão e ele não vai quebrar. Pegava um giz, sabe que o giz é muito frágil, jogar no chão desse tamanho quebra. Enquanto o professor falava, o giz caiu sobre a mão dele, foi rolando sobre o braço, que foi rolando sobre a camisa, que foi rolando sobre a calça. Bateu no chão e saiu rolando e não quebrou. Aí imediatamente, nessa hora, não só esse cristão, toda a turma levantou a mão, dizendo que acreditava por conta dessa prova. É legal isso? Claro que é, meu Deus do céu. Não estou desdenhando nada disso. Não quero fazer essa afirmação má, desdenhando
Mas não tem como explicar Deus assim. Uma história também famosa dizendo que num quartel do exército, alguns homens caçoando de Deus, dizendo que Deus não existe. Aí tinha um jovem bem fervoroso, bem cristão, é chamado pelos seus senhores, e os seus senhores dizem: pega esse carro, liga ele, vai dar uma volta. Aí esse jovem vai, pega o carro, liga e sai. Quando ele volta com seus senhores, eles estão chorando, de joelhos no chão e dizendo: teu Deus existe. Aí ele ficou sem entender por isso, porque antes disso eles estavam brincando. Disseram para esse cristão ir fazer a tarefa num carro que não tinha motor, e o carro ligou sem motor. Então eles queriam envergonhar esse cristão. Aí eles acreditaram que Deus existe por conta dessas explicações humanas. Então, a proposta do Evangelho para mim e para você, quando ele diz para que ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, não é ide por todo mundo e convence os ateus acerca da existência de Deus. Não é isso. É que você seja essa mensagem. Se você está vivo, então as pessoas poderão saber que Jesus está vivo em você. Se você ama, as pessoas podem saber que Jesus ama, que Deus é amor. Se você é justo, claro, com a limitação e com a possibilidade de ser justo, as pessoas vão saber que Deus é justo. Se você não odeia, se você não é vingativo, as pessoas vão acreditar que Deus não é vingativo. Porque as pessoas, os ateus, ainda mais dizem não crer em Deus, porque eles dizem que Deus é mau. Ele diz que Deus não se importa. E eles têm razão. Por que eu digo que eles têm razão? Porque os cristãos não amam. Os cristãos se vingam. Os cristãos são avarentos, só querem ficar ricos. Eu tô colocando os cristãos, englobando todo mundo. Poxa, mas você sabe que existem muitas e muitas exceções. Se tire desse meio se você não é. Mas os ateus não acreditam em Deus. E os ateus afirmam que Deus é mau. E é mesmo. Mas não é que seja Deus, é o Deus do cristianismo. Que tem aqueles pastores avarentos que vão para a televisão e vendem um copo d'água por R$1.000. Vendem uma semente de feijão na mentira, dizendo que irá curar e proteger do coronavírus. Vendem por 1.000. Vendem vassoura, vendem sabonete, vendem sal ungido, vendem cimento, vendem vassouras, vendem rosas, vendem travesseiros ungidos para deitar e ter um sono abençoado, vendem até meia ungida para que você pise onde você pisar, aquele lugar será abençoado. Aí não tem como acreditar nesse Deus, nem eu acredito. A proposta do Evangelho não é para você ficar tentando explicar Deus, que Deus existe. A única explicação possível de Deus é Jesus, e o mundo só conhecerá que você é discípulo de Jesus, e que Jesus é e que há Deus, se você for isso na vida. Olha, o Verbo se fez carne. Então quer que os outros conheçam que Deus é amor? Então ande em amor. Que Deus existe? Então exista em amor na direção do próximo. Mas mesmo assim, olha, eu creio em Deus, eu sei que há Deus, mas eu nunca teria como provar que Ele existe para ninguém. A única maneira é o modo que eu vivo. Você me pergunta: Wellington, você acredita que existe Deus? Eu vou trocar o verbo. Eu acredito que há Deus, porque Ele não cabe na categoria da existência provável. Tudo que existe, ainda que minúsculo, o átomo foi comprovado, e é minúsculo. Mas se é provado, então é criação. Então se é criação, não é Deus. Se Deus for comprovado, empiricamente, comprovadamente,
descobrir uma partícula de Deus e Deus existe por conta dessa provação, não acredite, porque não é Deus. Deus é Deus porque não há como comprovar. Ele é porque há Deus. Há Deus e pronto. Descanse nisso. Ouça a voz que vem do céu e diz assim, ó, e a voz que vem do céu diz, sela isso, te aquieta, fique em silêncio, te acalma. Para com esse frenesi de querer descobrir tudo. Shhh, e não escreva isso. Calemos. Essa é a voz que vinha quando João ia escrever. E João calou. Obedeceu e pronto. Então, por favor, vamos obedecer. A proposta de Deus para o homem não é homem, me expliquem, me provem para os demais. Não, é homem. Vivam em amor na direção do próximo e o mundo saberá que há Deus. Porque eu estive com fome, estive com sede, estive com frio, estive cansado. E quando vocês se importaram com as pessoas, vocês se importaram comigo. Então, eu existo no outro. É a forma provável para nós humanos. O resto, meu irmão, é vaidade daqueles que querem ter o conhecimento e, entendendo esse conhecimento, ter o controle sobre os demais. Eu apenas descanso. A Deus, a Deus. Eu creio em Deus, creio com toda a minha força, por isso que eu me entreguei a Ele. Mas eu jamais vou tentar explicar Deus para você. Se você chegar comigo e falar, Wellington, me prova que Deus existe, então eu crerei. Eu vou dizer para você no mesmo instante. Eu falei, então pode ir embora, porque não tem como eu provar do jeito que você quer. De forma empírica, não. Agora, se você quiser provar Deus, não provar de tentar convencer alguém, mas de experimentar a vida de Deus, aí eu estou contigo. Se você chegar comigo, me prova que Deus existe, Wellington. Eu vou dizer para você, não. Vamos provar Deus. E você vai saber que Ele existe em ti, que Ele há em ti. Eu não gasto a minha força e nenhuma energia para explicar a existência de Deus. A minha vida comprova isso e ponto final. Versículo 5. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria demora. Demora de quê? De todas essas coisas, do cumprimento, do desenrolar de todas essas coisas, inclusive essas que os anjos pronunciaram e não é sabida por nós. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aqui ele nos explica que quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, que é essa pausa que nós tivemos aqui no capítulo 10, quando o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, aí sim se cumprirá os segredos de Deus, o mistério de Deus, como anúncio aos profetas e seus servos. E a voz que eu do céu tinha escutado, ouvido, percebido e discernido, tornou a falar comigo. E disse, João, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Disse João, vai lá, pega esse livrinho da mão daquele que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo e disse ao anjo que estava sobre o mar e sobre a terra, dá-me esse livrinho. E quando eu pedi para ele esse livrinho, ele me disse, toma-o, pega esse livrinho. Está aberto, pega esse livrinho.
Toma para ti. Agora tu tens uma coisa a fazer. Toma esse livro, come ele. Come todo esse livro. E ele será amargo, fará amargura no teu ventre. Mas na tua boca, enquanto você estiver comendo ele, será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo. Versículo 10. E comi. E era exatamente como ele disse. Enquanto eu comia, era uma delícia, era mel puro. Era agradável, era suave. Era uma espécie de euforia pelo que eu estava sentindo de delicioso, de mel. Enquanto esse livrinho adentrava, me penetrava e me invadia, quando chegava no meu ventre, era amargoso, amargo, como fel amargo. Nós temos algumas passagens falando de um livrinho amargo. Nós temos lá em, se eu não me engano, Ezequiel, deixa eu ver se eu notei, Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, que fala para ele pegar esse... Deixa eu procurar aqui para nós. Como essa minha Bíblia é só a Bíblia do Novo Testamento, eu vou procurar aqui online. Mas existe essa passagem, se tratando também de um livrinho que Ezequiel tinha que comer. Você faça só a sua anotação aí. Ezequiel capítulo 2, e nós vamos passar também a ler o capítulo 3. Olha o que diz. Versículo 9 em diante. Olha o que diz. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. E estendeu adiante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escrita lamentações, suspiros e ais. Os mesmos ais que nós lemos aqui em Apocalipse. Depois me disse, filho do homem, come esse livro, come este rolo, e vai, depois que você comer, e fala à casa de Israel. Mas lá para frente vai dizer que essa incumbência de comer e falar traz amargura para ele, para a existência dele. Então esse é o episódio também. Lá em Jeremias também fala a mesma coisa. Mas esse rolo que João comeu, depois que ele comeu esse rolo, era doce. Quando penetrava ele, enquanto ele ia comendo, ia ficando amargo como fel no seu estômago, no seu ventre. Versículo 11. Depois que eu comi e tive essa experiência maravilhosa, e logo em seguida eu tive essa experiência de amargura, ele me disse, então importa que você profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O propósito e o motivo de comer esse livro era simplesmente para divulgar, para profetizar o que no livro tinha. É uma espécie, é uma linguagem, é um simbolismo comum para nos dizer que nós precisamos comer da palavra. Essa incumbência foi dada a João. João come, e depois que você comer, divulga o que você comeu. Tem algumas referências que eu quero ler contigo. Timóteo, deixa eu ler para você. Primeiro em João 4. Olha o que diz João 4, só para a gente começar a entender umas coisas simples. Só quero apresentar e a gente vai entender juntos. João 4, lá no poço, a mulher samaritana, você lembra? Olha o que diz
no versículo 30 em diante. Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Mestre, Jesus, venha comer. Ele, porém, lhe disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Porventura alguém trouxe comida para ele? Versículo 34. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquilo que sai da boca do meu Pai. É cumprir a palavra de Deus. A minha vontade é cumprir a palavra de Deus. Mateus 4,4 também é o que diz. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que diz também em Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Timóteo, é bem aqui, só voltar alguns livros. Esse livrinho, depois que João o come, ele tem a incumbência de falar ainda às nações, a povos, a línguas e a reis. 2 Timóteo 4. Versículo 2. Primeiro, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que você pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra, o evangelho, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo e sofre as aflições, a amargura. Você já comeu desse livro, Timóteo? Já bebeu dessa água viva? Já comeu desse livro que é doce como mel, porque dilatou a tua consciência, abriu os teus olhos para a eternidade? Você vislumbra o que ainda não é? Você se assenta nas regiões de Deus, mesmo estando aqui? Quando você comeu dessa palavra, quando você foi alcançado por essa palavra, já quero começar a conversar com você acerca desse livro que João comeu. Aí eu quero falar com você. Lembra, Adriana, Maria, Maricélia, Marcos? Lembra quando você recebeu essa palavra, essa boa nova? Você comeu dessa palavra, desse evangelho. Foi dito para você. Jesus falou: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, que não deixar que eu more, entre em você, não tem parte comigo. Lembra quando você estava comendo de mim? Jesus falando, comendo da minha palavra. Era doce, era suave. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Isso é um mel, isso é uma graça, isso é gostoso. Lembra que Ele foi tirando de ti todo o peso do pecado, todo o trauma. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa promessa, isso é mel, isso é favo de mel, isso é doce, isso é suave. Quando nós estamos sendo penetrados por essas promessas, por essa boa nova. O evangelho é boa nova é mel. João, Wellington, Maria, Jaque, Adriana, Maricélia, Marilza, Joyce, Dani, Marcos, coma dessa palavra, que ela é suave, ela é doce como mel, ela provoca logo de cara essa doçura do mel. A vida fica mais leve. Há sofrimento sim, mas ela fica leve, porque nós comemos
do próprio Senhor, do Verbo encarnado, da Palavra. Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo, porque virá um momento, e é esse momento que Apocalipse nos mostra o fim, que os homens não suportarão essa palavra que você está comendo, esse livrinho que você está comendo. Os homens não suportarão ouvir essas palavras, mas tendo coceira nos seus ouvidos, amontoarão para si o que? Pastores, líderes, padres, gurus, xamãs, apóstolos, profetas. As próprias pessoas elegerão os seus profetas, porque elas só querem ouvir o que lhe agrada. Elas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vaidades e seduções, e teologias da prosperidade, suas avarezas, porque o Deus dela é Mamon. E elas se desviarão de quê, João? Desse livrinho que você comeu, da boa nova, dando ouvido o quê? A fábulas, a campanha da prosperidade, a campanha da vassoura. Elas darão ouvido à mágica, a processos, à sistematização, ao sal ungido, ao cimento, ao tijolo ungido, às sementes vendidas por R$1.000, a água ungida, o travesseiro, a meia ungida. Eles darão ouvido a essas campanhas que só tem a ver com a vaidade de ganhar e ganhar e ganhar. Eles se desviarão desse livrinho que você comeu. Darão ouvidos do que é fábulas. Porque é isso que o homem gosta. O homem gosta de mágica. O homem só gosta de milagre. Lembra o que Jesus falou? Vocês me seguem por causa dos milagres que eu fiz, por causa da multiplicação dos pães e do peixe que eu fiz. Então esse povo vai amontoar para si o quê? Igrejas, pastores, líderes, xamãs, gurus, religiões. Essas religiões campanheiras, que digam que eles vão dar certo, que digam que eles vão ser os mais ricos da terra. Vão amontoar para si pastores que preguem que eles, em chegando de bicicleta, vão ter que sair de BMW, de Ferrari, que se chegaram com uma microempresa vão ser donos de uma multinacional. Eles vão amontoar para si doutores que pregarão fábulas. João, nesses últimos dias, Wellington, Marias da vida, pregue isso que você comeu, pregue em tempo e fora de tempo, porque isso é suave, é mel na tua boca. Mas entenda uma coisa: importa que depois que você comer isso, isso é uma mensagem para mim e para você. Você já comeu do Evangelho? Você já comeu dessa palavra? Me diga, ela não mudou você? Me responde aqui, ela não traz paz para o teu coração? Ela não é doce como mel suave? Ela não cumpre o que ela promete? Ela diz que se você perdoar, você é livre. Não é isso que ela faz? Ela diz que se você amar, você vai ser amado. Ela é doce. Mas olha só, você recebeu a incumbência de comer esse livro e de encarnar esse livro na vida para uma coisa: para ir a muitos povos, a nações e línguas e reis. E deixa eu te falar, isso provoca em nós, no nosso ventre, no nosso existir, uma amargura tamanha. Por quê? Por conta da perseguição. Isso provoca em nós uma amargura, uma perseguição absurda, o que o Timóteo diz. Mas tu, Timóteo, depois de ter comido desse livrinho, agora quando tu for pregar, as pessoas
não vão dar crédito. Isso vai trazer uma amargura em ti. Por isso, seja sóbrio. Em tudo sofre as aflições e faz a obra do evangelizado e evangelista cumpre o ministério. Mas isso vai chegar em ti com aflições, com amargura, porque serão perseguidos por causa desse livrinho que você comeu. Injuriados os matarão por causa do meu nome. Então esse livrinho é doce como mel quando você come. Mas olha só, a incumbência de profetizar para as nações, para todo o povo, para toda a língua, para reis, traz dores indizíveis, um ventre amargoso. O que ela faz em nós é doce quando a gente come, porque ela pacifica, enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Mas nós comemos desse livro para propagar, é para anunciar. E esse anúncio causa no nosso ventre, causa em nós aflições que são amargas, são dores que são quase que intragáveis. Você já ouviu o termo? Você tem que engolir sapos? Imagina você engolindo o sapo, a amargura que é. A proposta do Evangelho é que esse livrinho que nos alcança, quando nós o comemos, quando ele sai de nós para o outro, traz infindáveis dores amargosas. Amém? Não tenho intenção jamais de tentar explicar tudo. Só quero falar do que eu entendi, sem a vaidade de querer ser detalhista para te convencer e fazer com que você admire-me ou me admire. Só quero falar do que se assemelha em Jesus. O que eu não souber, eu vou acreditar no conselho e ouvir o conselho do anjo que bradou do céu e disse: João, não escreve isso, fique em silêncio. Amém? Espero que em Deus tenhamos compreendido de forma simples e serena, de forma tranquila e leve, que o Senhor tenha alcançado os nossos corações de forma íntegra, de forma integral, que seja o nosso todo para Ele. Tenha um domingo abençoado. Aproveite esse dia que você já comeu desse livro. Aproveite para ser Ele na vida. Vamos orar. Senhor, obrigado mesmo por essa manhã tão abençoada, tão maravilhosa, tão boa, tão incrível. Obrigado por ter nos entregado esse livrinho aberto. Já foi aberto por Ti. Ele é doce, suave, sim. Nos ajuda a suportar as amarguras da vida por conta de anunciarmos esse evangelho puro e simples. Eu sei na pele o que é sentir amargura no ventre. Eu sei o que é querer propagar só o evangelho e ser perseguido, ser abandonados por alguns amigos, ser chamado de herege, de falso profeta. Eu sei o que é isso. Mas olha só, eu só prego o evangelho, nem me importo com o que falam de mim. Não procuro saber, não gosto de saber. Eu só propago o evangelho. Quem crê, se achega comigo e vem ser meu amigo, meu parceiro. Quem não crê, eu não faço nenhuma força para trazer quem não quer vir. O convite que eu recebi de Jesus
é que depois que eu comi desse livro, eu profetize pelas nações, pelos povos, todas as línguas, todos os reis, a toda a gente. E eu procuro fazer isso sempre. Isso vai trazer amargura para a vida. Eu sei isso, eu sei. Na pele eu sei o que é isso. Uns vão aceitar, outros não vão. Outros, além de não aceitar, vão denegrir a nossa imagem. Vão falar mal de nós, como de mim falam, por conta desse evangelho que eu propago. Mas eu fico em silêncio como o anjo que aconselhou a João. Eu descanso em Deus, porque esse livro é mel para mim. É mel. Todas as vezes que eu leio e como dele é mel. Em nome de Jesus, Senhor. Dilata o nosso coração, expande nossa mente para toda a possibilidade do amor. Oramos e cremos assim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, gente. Em pleno domingo. Eu sei. Olha, dia de sábado eu sempre chego mais cansado, porque tem um UFC. Ontem teve UFC, eu fiquei assistindo até um horário tarde, então os meus olhos estão mais pequeninos, por conta de ter dormido mais tarde. Eu tenho o costume de dormir 8h30 todos os dias, mas dia de sábado especialmente eu durmo mais tarde. Ontem eu fui dormir às 11 horas por aí, aí já acordo mais cansado. Mas mesmo assim eu me propus a vir aqui e venho com obrigação, é um privilégio. Mesmo que seja cansativo, mas é um privilégio para mim. Eu sei que muitos dos nossos amigos que estão aqui com a gente não vieram hoje e tudo bem. Eles vão ler comigo depois lá no meu Instagram. Vai ficar disponível no IGTV. Tá bom? Beijo, Mana, Adriana. Beijo, Maricélia, Marilza. Beijo, Marcos, Paulo. Beijo, Lúcia Moreira. Beijo, Michele França. Muito obrigado, viu? Em pleno domingo você acordou cedão. Deus te abençoe, viu? Se quiser ir, vai lá aí, vai no meu Instagram, no meu perfil e compartilhe se quiser com os teus amigos. Proponha a eles esse fim de semana a leitura dos evangelhos. Beijo. Deus te abençoe, tá? Fica na paz.